teve uma missão quase que impossível, que foi terminar em 20 minutos. Né? Eu fiquei com medo. Mas aí, como a Raquel Andrade extrapolou o tempo dela, aí já abriu precedente para eu também extrapolar um pouco o meu. Né? Então, e a história se repete, Daniel jogado na cova dos leões, não vou dizer na cova dos leões, mas junto com os feras das ciências sociais e jurídicas aqui presentes, né? E assim, dividir a mesa com essas feras, com o Felipe Nascimento, com a Raquel Andrade, é uma missão, assim, bem, não vou dizer impossível, mas bem difícil para um simples pedagogo e antropólogo, né, que vai tratar dessa questão do racismo estrutural como forma de exclusão. E quando a gente fala nesse racismo estrutural como forma de exclusão, a gente tem que partir de uns questionamentos iniciais, né? O que seria esse racismo estrutural? Quais as transformações ocorridas no contato com a diversidade? Né? Seja ela diversidade cultural, seja a diversidade de gênero, como bem explicou Raquel Andrade, e como bem explicou o que é o racismo estrutural Felipe Nascimento, e como evitar a exclusão desde a base, que aí essa seria a minha missão enquanto pedagogo, né? Um trabalho de formiguinha, mas que tento fazer da maneira mais simples possível. Então, como pedagogo que sou, e procurando explicar essa situação de uma maneira mais simples possível, escolhi um conto infantil que se chama Por Quatro Esquinitas de Nada, um conto de Jérôme Roulier. Jérôme Roulier é um ilustrador e escritor sobre obras infantis, né, de obras infantis, e que seus contos se tornaram atemporais, né? Não tem uma idade certa para você se sentir incluído nesse conto. Então eu inicio, né, de uma maneira pedagógica e didática, explicando o que seria esse racismo estrutural com um conto infantil. Ele está em espanhol, mas vou estar lendo em português. Por quatro cantinhos de nada. Quadradinho brinca com os seus amigos. Trim, é hora de entrar na casa grande, na sala grande. Mas quadradinho não pode entrar. Ele não é redondo como a porta. Quadradinho está triste. Ele gostaria muito de entrar na sala grande. Os redondinhos se reúnem na sala grande e falam durante muito, muito tempo. Enquanto isso, quadradinho se torce, se alarga, fica de cabeça para baixo, se dobra, mas segue sem poder entrar. O que podemos fazer? Pergunta o redondinho. Quadradinho é diferente. Ele nunca será redondo. Seja redondo, dizem os redondinhos. Quadradinho tenta com todas as suas forças. Tu tens que crer, dizem os redondinhos. Sou redondo, sou redondo, sou redondo, repete o quadradinho. Mas não tem nada que se possa fazer. Quadradinho gosta de se divertir com os seus amigos os redondinhos. Mas como pode se reunir com eles na sala grande? A porta é redonda. Pois então, temos que cortar os teus cantinhos, dizem os redondinhos. Oh não, diz o quadradinho, isso vai doer muito. Até que eles compreendem que não é o quadradinho que tem que mudar. E o que tem que mudar? A porta. Então eles recortam quatro cantinhos de nada, que permite ao quadradinho entrar na casa grande, junto a todos os redondinhos. Utiliza esse conto infantil, né, para dizer que esse racismo estrutural, né,
A gente vai observando ele desde a base. E que o que temos que fazer para evitar a exclusão é exatamente tentar incluir, trabalhar o processo de inclusão. Esse processo de inclusão, ele só pode ser realizado na base por meio de uma ferramenta em que todos nós passamos. Estamos aqui em uma sala com advogados, juízes, promotores, mas todos passaram por essa ferramenta, que é o processo da educação na mão dos pedagogos. Sem essa pedagogia, né, não teríamos tantos brilhantes profissionais de todas as áreas que se possa imaginar. E aí, esse simples conto, ele vai estar trabalhando, ele trabalha vários conceitos de identidade, igualdade, equidade, diferença, inclusão, exclusão e vários outros de contato entre culturas distintas, como inter, intra, trans, multi, sobreculturalidade, além de outros como cooperação, respeito, colaboração. E aí, a gente vai explicar exatamente, né, como já bem explicou Felipe Nascimento, esse racismo estrutural. O racismo estrutural é um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas presentes no dia a dia da população que promove, mesmo que sem a intenção, o preconceito racial. A partir do momento que vamos querer moldar os quadradinhos na sociedade, vamos querer moldar, vamos querer podar esses quadradinhos, os cantinhos, a gente vai estar reproduzindo essa estrutura funcional do racismo estrutural. E aí precisamos combater isso, né? E como fugir desse racismo estrutural? Acabar com o racismo estrutural é um processo longo que passa da educação nas escolas até a mudança da postura na sociedade. Ele está em todos os lugares e de tão enraizado, você pode nem perceber que está cometendo um ato de racismo até nos pequenos detalhes. Por exemplo, que tal você mudar esses termos no seu vocabulário? Vários termos que a gente vai usando como normal, banalizando essas frases e esses conceitos, e aí vamos reproduzindo esse racismo estrutural de maneira funcional. A coisa está preta, mercado negro, magia negra, inveja branca, serviço de preto, criado mudo, não sou das tuas negras. A coisa apertou, mercado clandestino, bruxaria, inveja, serviço mal feito, mesa de cabeceira, não sou da sua laia. Ou seja, coisas simples que a gente pode ir nos moldando e tentando fazer a diferença na sociedade para que isso não se reproduza. Para que esse racismo estrutural ele seja atacado desde a base, né? E para isso, aí tem outros exemplos. A ovelha negra. Quando se fala, a ovelha negra da família. Aí diz assim. Aí tem uma charge para diminuir, né, essa questão, ainda fala assim, a ovelha negra precisa saber que, na verdade, ela tem sorte por ser diferente. Sim, ela tem sorte por ser diferente. Mas por que a ovelha negra, nesse contexto, seria a única considerada diferente? Se somos todos diferentes, seja branco, azul, roxo, verde, independente de cor de pele, independente da raça, como bem falou Felipe Nascimento, que a raça, só existe a raça humana, né? E aí, outras expressões que aí eu já vou puxando para a minha sardinha. Ainda existe índio, ainda tem índio no Ceará, né? Sou indigenista, né? Trabalho a questão indígena já há 20 anos e com indígenas aqui do Ceará, e essa expressão sempre me incomodou. Ainda existe índio no Ceará? Ainda existe índio? Aí foi interessante que eu estive agora há pouco tempo realizando uma pesquisa pós-doutoral na Universidade Intercultural Indígena de Michoacán com os Purépet.
E lá, entre os Purépet, uma aluna levantou a mão e me disse, professor, eu quando estou com meus trajes, que eu saio na rua, esses dias apareceu uma senhora que pegou na minha mão e disse assim, olha, quando tu for passar, tu só passa quando o sinal estiver vermelho. Aí ela me dizendo, eu me senti incompetente. Aí ela disse, isso é parte do racismo estrutural, porque assim, não pode, acha que o indígena é ignorante, que o indígena é um silvícola, né? A expressão silvícola, que para eles é muito pejorativo. Quando se fala silvícola, a gente está dizendo que ele vive no mato, né? E o indígena, ele diz que o lugar dele é onde ele quiser estar. Ele vai conquistando seus espaços, seus lugares na sociedade, né? E aí eu disse para ela, mas que bem que esse racismo estrutural que você sofreu ainda foi o racismo estrutural do cuidado. Porque ela se preocupou com você segurar na sua mão para lhe ajudar a atravessar quando o sinal estivesse vermelho. Porque se fosse no Brasil, em alguns estados como o Ceará, muitos iriam dizer para ela, passa no sinal vermelho. Passa quando o sinal estiver vermelho. Porque existe ainda, não só o racismo estrutural, né, assim, vamos dizer dessa forma, mas foi criado um verdadeiro ódio a algumas minorias, e entre elas, os indígenas. Não incluo, nesse caso, o negro como as minorias, porque o negro não é minoria. O negro é maioria da população. Como bem explicou Raquel Andrade aqui, 72% da população se autodeclarou negra, né? Então, passando aqui para outras situações, indígenas Anassé. Vou utilizar o exemplo dos indígenas Anassé, que são indígenas aqui do Ceará, e que esses indígenas, eles sofreram um processo de desterritorialização, eles foram tirados das suas terras tradicionais. Mesmo o Brasil sendo assignatário de vários pactos, declarações, convenções em relação aos direitos humanos, Declaração Universal dos Povos Indígenas e Tribais, Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, entre outros, a Declaração dos Direitos Humanos, os indígenas Anassé, 283 famílias, foram desalojadas, foram tiradas de suas terras tradicionais, colocadas em uma reserva, e por conta disso, aumentando vários outros problemas, como depressão, suicídio entre esses indígenas, e são indígenas aqui do Ceará. Aí me perguntam, ainda existe indígena no Ceará? Né? E aí a gente vai vivendo nessas bolhas de hipocrisia que a sociedade nos põe, e vamos multiplicando essas ideias. E aí outro exemplo, né, do território Anassé, que foram destruídas suas casas, no território foram destruídas para a construção do complexo portuário do Pecém. 283 famílias, postas em uma reserva, a reserva indígena Taba dos Anassé, que está aqui a 15, 20 quilômetros do centro de Fortaleza. E aí outro exemplo, os Guarani Kaiowá. No dia 27 de junho, 20 indígenas foram baleados, alguns mortos, em confronto, porque estavam defendendo o que lhe é de mais sagrado, que é a sua terra, seu território. Sem terra e sem território, não existe a justificativa para a constituição de uma comunidade indígena. A terra e território fazem parte da identidade desses povos, né? E aí, o mais interessante é que eles estavam sendo metralhados por um helicóptero e com policiais da polícia militar dentro desse helicóptero.
E aí eu digo, esse racismo estrutural e esse massacre que vem acontecendo contra os povos indígenas, ele começou com uma frase: ainda existe indígena no Brasil? Frases, pequenas palavras que vão se constituindo em frases e que vão mostrando textos que vão justificando, infelizmente, e multiplicando esse racismo estrutural contra esses povos. E aí, o que a gente precisa fazer? Tenho 5 minutos ainda, né, que eu estou vendo aqui, estou controlando. Então, as mudanças de paradigmas que a gente tem que ir trabalhando. Convivência pacífica por respeito. Estamos todos aqui calados e estamos convivendo pacificamente. Posso até ser que tenha algum que não concorde comigo, mas está calado e estamos convivendo pacificamente, né? Então temos que mudar essa questão da convivência pacífica para o respeito. Igualdade, passamos o tempo todo, e aqui a minha missão, enquanto pedagogo, é tentar corrigir esse erro que eu fui cometendo durante todo o meu trabalho docente. Quando eu dizia para os meus alunos da educação básica que somos todos iguais. Não. Podemos ter essa igualdade em direito e dignidade, mas somos todos diferentes. Então a gente teria que trabalhar a equidade, que é a igualdade que respeita essas diferenças. Tolerância. Passei muito tempo trabalhando a palavra tolerância. Vocês precisam me tolerar, você tem que me tolerar, eu tolero você. Tolerância é uma palavra muito forte. A gente tem que trabalhar a aceitação da diversidade. Integração por interação. Se somos todos diferentes, por que vamos nos colocar como farinhas do mesmo saco? Se somos todos diferentes. A riqueza está nessa diversidade. O Brasil é o dono das 2 maiores diversidades do mundo. A maior biodiversidade está no Brasil. E a maior diversidade cultural também está no Brasil. Então a gente enriquece com a interação entre os diferentes. E a questão do objeto, né? A objetificação das coisas. O grupo quilombola é o meu objeto de estudo. O grupo indígena é meu objeto de estudo. Não, são sujeitos da pesquisa. Que a gente quer que eles tenham voz. E não dar voz, como alguns trabalhos metodológicos falam. Temos que dar voz. Quem somos nós para dar voz a alguém? Precisamos escutar essas pessoas. Escutar suas falas. Elas precisam ter voz ativa, são sujeito ativo na sociedade. E aí, vou concluindo, dizendo como fechar esse sistema, como trabalhar essa exclusão promovida pelo racismo estrutural, trabalhar a inclusão. E como trabalhar essa inclusão? Trabalhar desde a base. Interculturalizar a educação. Somos diferentes. Temos que interagir e enriquecer com essa diferença. Então, desafio também a vocês. Quem daqui teve uma educação... Todos passaram pela educação de base. Agora, quem nessa educação de base trabalhou uma educação voltada para direitos humanos e para a interculturalidade, para a interação com a diversidade? Nenhum. E é na base. É na base que a gente tenta fazer a diferença. Só vamos conseguir mudar esses paradigmas estruturados na sociedade por meio da educação, né? E uma educação intercultural que seja crítica. Como prega Catherine Walsh, ela diz: a interculturalidade significa um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade. Igualdade em direito e dignidade. E aí, quais seriam esses impactos? Utilizando essa educação de maneira crítica, a educação intercultural e essa interculturalidade crítica. Luta contra a opressão, fortalecimento de identidades,
autonomia dos povos, visibilidade, a construção de sujeitos ativos na sociedade com a visão global. Ou seja, a construção de verdadeiros cidadãos do mundo. E aí, concluo minhas palavras, justamente nos 20 minutos, pondo dois grandes pensadores para conversar. Nelson Mandela diz: a educação e o ensino são as armas mais poderosas que podem ser usadas para mudar o mundo. Aí Paulo Freire completa: mas é preciso diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos, até que num dado momento a nossa fala seja a nossa prática. E aí eu concluo dizendo que precisamos interculturalizar nossa educação, trabalhar os direitos humanos desde a base educacional. Meu muito obrigado a todos. Obrigado aos três. Vamos proceder à entrega do certificado. Eu queria chamar